Fala aí, guitarrista, seja bem-vindo a essa conversa. Aqui eu quero falar com você, cara, de uma coisa muito séria que atrapalha a vida de muitos guitarristas, tá? Eu passei por isso, foram os piores erros que eu cometi na minha trajetória musical e isso me custou 5 anos de evolução, tá? E por que eu resolvi fazer esse vídeo, cara? Porque talvez seja uma coisa que hoje você está cometendo e nem percebe, porque você não tem alguém que te fale, olha, isso aí vai te levar a lugar nenhum, vai te fazer somente perder tempo. Então, vai ser uma conversa leve, descontraída, então pega o seu café, cara, e vem comigo, tá? Que eu quero te contar um pouco mais sobre a minha vida musical, principalmente. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Santos, eu sou músico, professor de música, já ajudei mais de 4.800 alunos, guitarristas dentro dos meus treinamentos. E hoje eu também, além de compartilhar o meu conhecimento de música com você e te ajudar a evoluir, eu também ensino outros professores de música a trabalharem com a internet. Todos os meus links estão na descrição. Mas, cara, quando a gente começa na guitarra, o que acontece? Quando eu comprei a minha primeira guitarra, eu tinha 15 anos de idade. O que eu fiz? Eu trabalhava de manhã, hoje eu tenho 29, então faz 14 anos atrás. Eu estudava de manhã, eu estava no ensino fundamental, ainda na 8ª série, cara. Eu estudava de manhã, trabalhava com meu pai na parte da tarde e ia juntando uma graninha para comprar essa guitarra, cara. Eu lembro que eu paguei R$650 naquela época em uma guitarra Stinger e um amplificadorzinho da Meteor, que eu tenho ele até hoje, tá aqui embaixo. Não é esse de cima, é um que tá aqui embaixo aqui. Meus primeiros instrumentos. Eu já sabia tocar violão eu toco desde os 12, já sabia tocar violão, mas na hora que eu comecei na guitarra, cara, foi aquela coisa, vou pra internet, assistir um tanto de conteúdo, e aí eu comecei a assistir conteúdo e tal, aprendi as primeiras coisas ali, fiquei maravilhado, nossa, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é bom demais, eu amo tocar guitarra. Só que passou pouco tempo, cara, pouco tempo assim, no sentido de anos, né, passou um ano e meio, eu já percebi que eu tava ficando de saco cheio daquilo que eu tava tocando. Por quê? Porque eu via a galera tirando um improviso legal e eu não conseguia. Eu vi os caras tocando com uma técnica um pouquinho melhor e eu não conseguia. Isso foi me gerando frustração. E para resolver essa frustração, o que eu fazia? Ia pra internet. Ia pro YouTube procurar mais conteúdo. E não é errado procurar conteúdo pro YouTube, cara. Eu produzo conteúdo aqui e conteúdo de muito valor, por sinal. Fale isso com toda seriedade. Tem muitos canais aqui, cara, que produzem conteúdo só para encher linguiça. O que você encontra aqui, se você ver nos comentários aí dos vídeos, você vai ver que a galera fala que é conteúdo de curso pago, tá? Então aqui eu realmente abro o jogo para você. Mas eu ia para a internet, ia para o YouTube procurar mais conteúdo, ia para o Facebook. Na época a gente tinha muitas comunidades no Facebook, né? Não sei se você pegou essa época. E aí eu tinha tudo quanto era PDF, tudo quanto era exercício, me sentia travado. Tá. Por quê? Porque qual que foi o meu principal erro, cara? Foi não ter um plano de estudos de onde eu estava e onde eu gostaria de chegar. Por que isso é difícil, cara, de entender? Porque quando você está começando, às vezes te faltam fundamentos que vão servir de suporte para outras coisas. Por exemplo, eu queria tocar rápido, cara, mas eu não tinha sincronismo entre as duas mãos, minha técnica era suja, eu tinha uma palhetada que exigia muito esforço, movimentos muito grandes. Eu queria tocar de ouvido, mas eu não sabia o campo harmônico. Eu queria entender os modos gregos, mas eu mal sabia os intervalos. Então, eu não tinha um roteiro de estudos que me possibilitasse entender, eu estou aqui e eu preciso chegar aqui. E como que você evita isso hoje? Cara, primeiramente é entendendo os seus pontos fracos que você precisa melhorar. Tá? Existe uma coisa na música que é você mirar nos seus pontos fortes, aquilo que vem fácil. Mas quando eu digo de pontos fracos nesse sentido, eu estou falando das coisas básicas que sem isso você não faz música. Por exemplo, hoje eu sou um cara que consigo tocar algumas coisas rápido, tem uma velocidade que, para mim, na minha opinião, tá legal, eu já consigo tirar os solos do Juninho Afran que eu gostava. Então eu cheguei num patamar que ainda tenho muito a evoluir, mas muito, não vou parar por aqui. Mas eu cheguei num patamar que, tô satisfeito, cara. Só que isso pra mim não é uma coisa que vem fácil. Tem outras coisas na música que vem fácil. Então, às vezes eu foco mais nos meus pontos fortes. Aqui é uma outra história, tá? Quando eu digo de você focar nos seus pontos fracos, é aquilo que é base e sem isso você não consegue evoluir. Por exemplo, se você até hoje não sabe campo harmônico,
Cara, você tem que focar nisso. Ah, se sua técnica é horrível, você não consegue executar nenhum solo fácil, por mais fácil que seja, você tem que focar nisso. Então, primeiramente, cara, o que você faz? Lista. Pega um papel, uma caneta, lista tudo aquilo que você é ruim hoje. E ruim no sentido de, pô, isso aqui me atrapalha de tocar o básico. Ah, eu dependo de cifra e fico inseguro. Coloca lá. Ah, não consigo tocar de ouvido. Coloca lá. Ah, eu não sei improvisar, cara. Eu já sei as escalas, mas eu improviso só Robocop. Coloca. Por quê? Porque aí você vai, primeiramente, ter um visual. Ó, eu tenho que fazer isso, isso e isso para chegar nos meus objetivos, tá? Só que aí, você não pode cometer o erro que eu cometi. Qual que foi esse erro? Cara, querer resolver tudo de uma vez. Muitas vezes, quando a gente toca muito tempo e a gente perde algum tempo... Vou tomar esse café antes que esfria. Quando a gente perde algum tempo... Ah, eu perdi 5 anos, cara. Foi frustrante. Se você às vezes toca até mais tempo do que eu, talvez você já tenha perdido mais tempo. A gente quer recuperar o tempo muito rápido. A gente quer recuperar. Você pensa que em uma semana você vai conseguir corrigir coisas que você não corrigiu, cara, durante 5 anos. E te mandando a real, por que isso é ruim? Porque, cara, você vai virar... Nossa, sua cabeça vai ficar uma loucura, tá? E aí você fica lidando com a ansiedade de tentar resolver as coisas e não consegue. Isso te desmotiva. E a guitarra que era para virar uma coisa de descontração, um momento de expressão, de diversão, de você pegar e tocar as coisas que você gosta, colocando a sua linguagem no mundo, mesmo que você não seja um guitarrista profissional e nem queira tocar coisas exorbitantes, mas mesmo as coisas mais básicas, você não consegue, cara, isso começa a gerar um rancor, uma frustração. A guitarra começa a ser um peso. Você tocar, por exemplo, na igreja e tal e não conseguir acertar as coisas, começa a afetar a sua autoestima. Aí toda vez que você vai tocar, você já fica desmotivado com medo de errar. Isso é ruim, cara. Eu já passei por isso. Então, você precisa fazer esse cronograma e atacar uma coisa por vez. Como assim, Daniel? Cara, muita gente te diz que você tem que ter um roteiro de estudo que tem 1 bilhão de coisas lá. Ah, você tem 1 hora de estudo, cara. Você vai dividir assim, assim, assado. Você vai estudar técnica, 10 minutos. Aí, outros 20 minutos você vai estudar harmonia. Outros 20 minutos você vai estudar percepção. E, cara, aí você tem 1 hora que você passou dividida em várias coisas. Como que eu consegui evoluir na guitarra? Abandonando essa visão genérica, cara. Inclusive, essa é a mesma forma que eu passo para os meus alunos lá na comunidade DS Guitar. Meu programa de acompanhamento, onde você vai evoluir 5 anos em um sem fórmula mágica, tá? O link está na descrição. Mas por que isso dá errado, cara? Porque no começo, você tem várias dificuldades. Beleza. Você tem... Vamos supor que você tem 1 hora por dia de estudo. Cara, quem tem 1 hora por dia de estudo é a grande minoria, tá? Se você talvez não tenha esse tempo todo e você divide o seu tempo de estudo, cara, você está jogando seu tempo fora mais ainda. Por quê? Porque você está pegando pouco tempo e tentando resolver várias coisas. Isso não vai dar certo. Dá para você evoluir tendo pouco tempo? Sim, é óbvio que dá. Se você tem 20 minutos, meia hora por dia, cara, é suficiente. Mas você tem que ter um estudo otimizado, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, o que você vai fazer? Tenho meia hora por dia de estudo, Daniel. Ao invés de tirar lá, vou tirar 10 minutos para estudar técnica, 10 minutos para estudar harmonia, 10 minutos para tocar de ouvido. Não vai funcionar. Pega os fundamentos. Ah, Daniel, cara, eu não sei campo harmônico. Cara, você tem que saber campo harmônico. Não importa. Não importa se sua técnica está ruim, se você não toca de ouvido, se você não toca sem cifras. Se você já toca qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que dominar é campo harmônico. Então você vai fazer o seguinte, ao invés de tirar desse tempo de estudo que você tem, dividir ele em 3 coisas diferentes, cara, pega uma coisa, foca em uma coisa. Tem um livro, cara, que eu gosto muito dele, que é esse aqui, ó. A Única Coisa, tá? Esse livro, ele fala justamente disso, que às vezes a gente não tem resultados em muitas coisas na vida, porque a gente dispersa a nossa energia focando em várias coisas diferentes ao mesmo tempo, e aí a gente dá passos rasos em várias direções e não anda muito, ao invés de focar em uma direção só e andar muito, cara, dar vários passos naquela direção com profundidade. Então é basicamente esse conceito que eu aplico para os meus estudos, para o meu negócio digital também que eu tenho aqui na internet, com mais de 4.800 alunos. Então isso aqui ajuda pra caramba. E qual que é esse conceito da única coisa? Cara, se você dominar campo harmônico, a sua vida musical ela vai ser mais fácil. Por quê? Porque você vai entender o tom das músicas,
Isso vai te possibilitar tocar de ouvido, isso vai te possibilitar tocar sem cifras, isso vai te possibilitar improvisar melhor, porque quando você sabe o que está rolando na harmonia, o seu improviso ele toma outro rumo. Então percebe que você resolve uma coisa e desbloqueia várias outras coisas. Então nesse tempo de estudo que você tem, ao invés de ficar focando em várias coisas ao mesmo tempo, cara, pega e foca. Vou estudar campo harmônico aqui. Beleza, tem 30 minutos por dia. Ok, pega e estuda. Daniel, mas são 12 tons. Estuda um tom por semana, até chegar um momento que você consiga fazer com facilidade. Quem é o primeiro grau? Quem é o primeiro grau? É muito fácil, tá, cara? Quem é o quinto grau de sol? É o ré, por exemplo. Quem é o quinto grau de si bemol? É o fá. Quem é o quinto grau de mi bemol? É o si bemol. A ponto de você pensar assim com facilidade. É o que eu te falei lá no começo desse vídeo. Lembra que você não pode chegar nessa etapa e ser imediatista? Cara, se você passou 5 anos tocando mal, se sentindo frustrado no instrumento, o que é você tirar 2 meses, cara? 3 meses, um mês e meio, às vezes, para dominar o campo harmônico, e isso vai te servir para o resto da vida? Então você não pode ter esse pensamento imediatista. Você tem que sentar sem ansiedade. Quando você estuda com ansiedade, você não aprende, você fica querendo pular, e aí você sempre tenta pular para o próximo tema, e aí na hora que você começa a estudar aquele tema, fica difícil e você desiste. E fica difícil por quê? Porque você não aprendeu o passo anterior que te serviria de suporte para aquele tema. Não sei se ficou confuso isso. Mas se eu não aprender campo harmônico, por exemplo, eu não toco de ouvido. Então na hora que eu for tentar tocar de ouvido, vai ser difícil. Então se você não estuda o básico, isso não te deixa evoluir. Então a melhor forma é 30 minutos, pega lá o campo harmônico e estuda um tom por dia. Beleza, resolvi campo harmônico. Cara, quando você resolve isso, meu amigo, você não precisa mais voltar atrás. Olha que loucura, você resolve uma coisa, tira um período da sua vida para resolver uma coisa, resolveu? Pronto, bora para a próxima. Agora eu não sei intervalos, cara. Vai estudar intervalos e escalas. E o legal de você estudar intervalos é que você pode estudar tudo junto. Escala maior, intervalos, escala pentatônica, tudo dentro do mesmo tema. Então tira, sei lá, 3 meses, 1 mês, foca só nisso. Daniel, agora a minha técnica tá horrível, cara. Tira 1 mês, 2 meses para lapidar a sua técnica. Vai chegar um tempo que você fica, vamos dizer assim, cara, fica tranquilo em relação às coisas básicas. Que coisas básicas que eu falo? Uma técnica para você tocar os solos que você gosta. Não estou falando de tocar rapidão, de tocar as coisas complexas, mas de tocar aquilo que você se propõe. Às vezes tem um solo na sua igreja que você vai tocar e você fica todo inseguro, cara, porque, poxa vida, você erra os bends, você erra as notas, o dedo masca, dá aquele som parecendo que você está batendo prego numa tábua, na hora que você acerta uma nota errada. Então melhora isso. E aí você está resolvido com o básico. O que é o básico, na minha opinião? É você saber campo harmônico em todos os tons, escalas em todos os tons e ter uma técnica que te possibilita tocar as coisas que você gosta. Depois que você resolve isso aqui, meu amigo, tudo fica mais fácil. Só que, como eu te falei, não adianta querer resolver isso aqui na base da ansiedade, tá? Você tentar resolver isso aqui na base da ansiedade é você colher frustração. Colher frustração. O estudo musical, cara, ele tem que ser leve e tem que ser prazeroso. Então, foi um erro da minha parte tentar resolver tudo ao mesmo tempo, mas mais errado ainda, cara, foi tentar resolver tudo isso de forma instantânea, rápida, com muita ansiedade. E o problema hoje, no mundo que a gente está vivendo atualmente, é justamente esse. Ninguém tem paciência de querer sentar para resolver as coisas. As pessoas elas querem pílulas mágicas. Se alguém aparecer falando que vou te dar aqui um curso onde você vai aprender a tocar de ouvido em 1 dia. Que você vai ter um curso onde você vai resolver a sua técnica em 1 semana. Vai vender pra caramba. Por quê? Porque são promessas milagrosas de resultado rápido. Isso não vai acontecer, mas se você focar de verdade, você vai conseguir evoluir. E cara, dito isso, se você quiser um acompanhamento para chegar nos seus objetivos mais rápido, a comunidade DS Guitar é o seu lugar, tá? Lá dentro você vai evoluir 5 anos em 1. Daniel, mas 5 anos em 1 é porque lá dentro tem alguma coisa mágica? Não, cara. Microfone descarregou, cara. Deixa eu terminar aqui esse vídeo. O diferencial da comunidade DS Guitar é que você tem o meu acompanhamento pessoal. Então sou eu que vou falar pra você assim, olha só, cara, estuda isso aqui por esse tempo. Resolvemos isso? Agora vem, estuda isso aqui. Por que você evolui 5 anos em 1? Porque lá dentro, que você levaria muito tempo para estudar de forma desorganizada, você consegue resolver rápido. Cara, se você for estudar
campo harmônico nos 12 tons de forma desorganizada, você vai levar muito tempo, sem técnica, sem estratégia. Lá dentro, em pouco tempo você resolve isso. Lá dentro, em pouco tempo você está improvisando legal, está melhorando sua técnica, está conseguindo tocar de ouvido, tá? Tudo isso de forma organizada e principalmente com o meu direcionamento. Além de você ter o meu WhatsApp pessoal para tirar suas dúvidas, você pode mandar vídeos tocando para eu analisar. Assim que você se inscreve, eu faço uma análise daquilo que você está precisando, te ajuda a montar o seu programa de estudos. Então é diferente de tudo que você já viu. Para ter acesso, clica no link que está na descrição ou no QR Code e faz a sua inscrição. Tamo junto.